Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Não sei se você já teve a impressão de que tá enxugando gelo, de estar fazendo uma coisa de novo e de saber que daqui a pouquinho você vai ter que fazer aquilo mais uma vez. Tem muita coisa na vida que é assim. Exercício, por exemplo, eu faço todo dia, há décadas, e quanto mais velha eu fico, mais parece que eu tô só enxugando gelo. Mas eu sei que eu vou continuar enxugando gelo o resto da vida. E lavar louça, então? Aquele sentimento delicioso de pia limpa, às vezes não dura nem até a refeição seguinte. Passa um, pega um copo, deixa lá, outro pega uma colherada de doce na geladeira e larga a colher ali dentro da pia. Mas enfim, fazer ginástica, limpar a casa, tudo isso dá para fazer ouvindo podcast. E talvez você esteja até me ouvindo aí na academia ou fazendo faxina. Mas eu lembrei dessa expressão enxugar gelo e de todas essas atividades que me lembram a ideia de enxugar gelo quando eu ouvi as histórias desse episódio de hoje. São duas histórias de gente que está teimando em fazer a mesma coisa de novo e de novo, remando contra a corrente. No primeiro ato do episódio de hoje, a gente começa com uma pequena história que vai saindo do controle e acaba apontando para uma das grandes crises da humanidade hoje, a partir de uma das ferramentas mais antigas dela. Quem vai contar essa história é a Flora Thomson DeVoe, daqui a pouquinho. Fica aqui que a gente volta já já. Eu tenho duas irmãs gêmeas que já viveram todas as dinâmicas de relacionamento possíveis. Teve fase de uma não largar a jugular da outra, teve fase de ficar indiferente, teve fase delas serem melhores amigas. Mas teve uma coisa que elas nunca se atreveram a fazer em dupla: trabalho de escola. Porque trabalho de escola em dupla já é treta. Imagina com o irmão. Impossível. Eu achava que essa era uma dessas leis implícitas da natureza. Até conhecer o João Vitor Mota. Eu sou João Vitor, né? Eu tenho 16 anos de idade. Eu moro aqui desde criança mesmo. Aí tem minha irmã Sofia, nós somos gêmeos. Ele às vezes fica bravo comigo por nada, mas eu amo muito ele. A Sofia e o João Vitor moram em Jauarituba, no Pará. E o trabalho de escola que eles iam fazer em dupla era um vídeo sobre um projeto de reflorestamento ali perto da comunidade. Isso foi no segundo semestre de 2023. Aí a gente foi, eu acho que foi numa quarta-feira, que foi de manhã. Tava bonito lá, as plantas estavam tudo grandinhas, a gente via muda de açaizeiro, cacau, de andirobeira. Eles filmaram as árvores, entrevistaram uma pessoa do projeto, mas quando eles foram editar o vídeo, tava faltando um pouquinho de material. Daí eles voltaram. Foi no outro dia que foi só eu e ele, tava só nós dois. Foi pra terminar o vídeo. Eles estavam indo em direção ao projeto quando eles repararam que tinha alguma coisa errada. Tava fumaceiro. Aí eu até falei, acho que tá pegando fogo. Aí o João falou, eu também acho. Aí eles viram os porcos do mato. Nós vimos uns catitu correndo do fogo. Aí nós conseguimos gravar ainda só um pouco. Eram 6. A espada dele tudo queimada. Aí eles viram nós, eles voltaram de novo. Uns atravessaram o caminho e outros voltaram. Naquela altura, estava claro para eles que os caititus não tinham para onde correr. O fogo já tinha atravessado de um lado pro outro. Aí era só questão de tempo até chegar no projeto. No projeto de reflorestamento, no caso. Naquelas arvorezinhas grandinhas que eles tinham acabado de filmar. Em 2023, teve mais de 40 mil focos de calor detectados só no Pará. Em 2024, foram ainda mais. Nem todo foco de calor vira incêndio florestal, mas são muitos fósforos sendo riscados ali na Amazônia. Então, por que de mais de 100 mil incêndios em potencial que a gente está falando desse aqui? O problema do fogo é que uma vez que ele começa, se você não apaga imediatamente, o que já é difícil, só São Pedro para apagar. Essa é Erika Beringer, uma cientista climática que trabalha entre o Reino Unido e a Amazônia, e que já apareceu por aqui, talvez se lembre dela. Mas foi ela quem me contou desse incêndio de 2023. Desse incêndio que eu queria te falar hoje. Que é esse fogo que botou os caititus pra correr na frente da Sofia e do João Vitor.
Mas para falar desse incêndio específico, a gente precisa voltar algumas casas, para o momento em que o fogo na Amazônia nem estava na pauta, porque a Amazônia não pegava fogo. O fogo na Amazônia começou a ter publicação no final da década de 80, mas não tinha pouca pesquisa porque ninguém se interessava, é porque o problema não existia, né? O fogo na Amazônia é um problema muito recente. Não tinha fogo na Amazônia. Essa informação habita um lugar estranho na minha cabeça, entre o óbvio e o inacreditável. Porque, por um lado, claro, faz total sentido. A gente aprende que a Amazônia é uma floresta tropical super úmida e que fogo se alastra em um lugar seco. Mas para alguém que veio a se entender como gente na virada do milênio, é profundamente chocante pensar que esse problema, se fosse uma pessoa, seria só pouca coisa mais velha do que eu. E ele já tá tão grande e tão assustador que a gente mal se lembra do mundo antes dele. Olha, os estudos da década de 80 já nos mostravam que a situação iria ficar muito difícil e que o fogo poderia realmente chegar e ficar. A Ima Vieira é ecóloga e pesquisadora sênior do Museu Guild, que fica em Belém do Pará. E ela me contou sobre alguns desses estudos, feitos por cientistas norte-americanos nessa época. Eles ali começaram a estudar a regeneração de florestas em áreas de pastagem, depois passaram a estudar principalmente o Christopher Yuan, atividades madeireiras, ali na região de Paragominas, e perceberam, né, que a extração de madeira deixava a floresta com muito material seco, que ali na década de 90 teve El Niño e que nesse momento eles perceberam que a floresta poderia pegar fogo. El Niño é aquele lance que o planeta faz de tempos em tempos, né? Uma variação atmosférica que costuma trazer secas mais intensas para a Amazônia. Então, esses pesquisadores viram que a extração de madeira estava deixando mais combustível, por assim dizer, no chão da floresta. E eles pensaram que num período bem seco, uma faísca podia provocar um fogaréu. Mas eles não tinham certeza, porque a Amazônia não queimava, né? Então eles resolveram testar. E eles fizeram, inclusive, experimentos de fogo experimental, né? Com fogo queimando uma área de floresta pequena, menos de 1 hectare, e eles viram o quanto era fácil a Amazônia, a floresta amazônica, que não evoluiu com fogo, pegar fogo em um evento de muita seca. Tem ecossistemas como o Cerrado que evoluíram com o fogo. Quer dizer, as árvores têm casca mais grossa, e o fogo, dentro de um limite de normalidade, cumpre uma função de limpeza e regeneração. Mas as árvores amazônicas não são assim. Daí, no apagar das luzes do século XX, de 97 para 98, teve um El Niño muito forte. E entre outros lugares, a região onde Sofia e João Vitor nasceram e cresceram, a reserva extrativista Tapajós Arapiuns, teve uma seca forte e um mega incêndio. A Erika Beringer fez o doutorado dela com o pesquisador inglês, o Joss Barlow, que estudou justamente as consequências desse incêndio na reserva extrativista, a Resex. A Resex estava em processo de ser homologada, ainda não era Resex, enfim. E ele foi trabalhar em áreas que queimaram no El Niño de 97 a 98, e daí saiu uma série de artigos. Essa série de artigos era sobre o jeito que a floresta mudou depois dos incêndios. Antes, ela já tinha mudado a ponto de poder pegar fogo, né? Mas depois do fogo passar, ela ficou muito diferente. E não é porque o fogo só deixa um campo chamuscado para trás. A floresta começa a virar um queijo suíço cheio de buraco, e nesses buracos, da onde saiu uma árvore, entra mais sol, entra mais vento, o que deixa a floresta mais seca, o que deixa o fogo mais fácil de pegar. São florestas em pé, mais emagrecidas, enfraquecidas e mais inflamáveis ainda. Você sabia que a Resex é a unidade de uso sustentável do Brasil com maior população? A Resex Tapajós Arapiuns tem mais de 650 mil hectares. Isso chega mais ou menos na casa da região metropolitana de São Paulo. E ela tem mais de 70 comunidades, 29 aldeias indígenas e mais de 20 mil pessoas morando na reserva. É gente pra cacete, eu acho que são... E roçado pra cacete. E muita gente que vive do seu roçado. E que, na época certa do ano, toca fogo no roçado, para limpar a área e plantar de novo. Antigamente, você botava o fogo, não precisava fazer acero, porque o fogo não entrava para a floresta. Porque está tão úmido que o fogo chega na floresta, ele morre. Ele não consegue se propagar.
É muito fácil a gente pensar, não, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, botou fogo, está errado. Não, gente, né? É um tipo tradicional de cultivo do solo na Amazônia. O problema é que a Amazônia mudou. A maior parte da devastação causada por fogo na Amazônia vem de desmatamento mesmo, derrubado para pastagem. Mas agora o mundo está tão desequilibrado que esse problema está pegando mesmo onde o povo não está desmatando. E quando um fogo foge do controle na floresta, quem sofre o impacto imediato é justamente quem estava vivendo dela, as gerações. Porque depois que queima, a floresta vira um matagal. Ela fica muito fechada. Você não consegue ver nem 5 metros à sua frente. Então você não consegue caçar. Você perde muitas das árvores que você usava como fonte de medicina. E material de construção, por exemplo, palha para fazer telhado, madeira, também desaparece. Você perde de uma vez os caminhos, a farmácia, a loja de material de construção, o mercado. Acabou. Melhor resumo, é exatamente isso. Exatamente, você perde tudo. E em 2015, muita coisa se perdeu na Resex Tapajós Arapiuns. Você estava lá no incêndio de 2015, né? 15 e 23, estava nos dois. Cara, um terror. 2015 foi outro ano muito seco na região. Outro ano de El Niño. Foi um super El Niño, é o segundo mais forte que se tem registro, o primeiro sendo 97, 98, depois foi 2015. E nessa região, 1 milhão de hectares queimaram, incluindo uma boa parte disso dentro das 2 unidades de conservação, a Resex Tapajós Arapiuns e a Flona do Tapajós. Foi uma coisa, assim, olha, não sei te explicar, porque você acordava, você tinha que limpar o vidro do carro porque tinha cinzas em cima do vidro, você tomava banho e você estava com meleca preta, sabe? Parecia que você tinha num festival, mas era só fuligem dentro do seu nariz. Não quero nem imaginar como é que estava o pulmão, né? E você constantemente cheirava cigarro, porque você acordava com o cabelo assim na cara e você sentia aquele cheiro de bar, sabe? Era horrível. O fogo queimou durante 4 meses. E depois que a gente fez esses cálculos de 1 milhão de hectares que queimaram, a gente usou nossos dados para estimar que na região morreram 2,5 bilhões de árvores. É um número que eu não consigo nem dimensionar, por mais que eu que tenha calculado isso, né? 2,5 bilhões de árvores. As emissões resultantes disso, só nessa parte da Amazônia, tá? Que é 1% do bioma como um todo, foram maiores do que países como a Inglaterra ou a Itália no mesmo ano. 2015 foi um marco, mas não parou por aí. Teve mais incêndio na reserva em 2016 e de novo em 2017. Em menos de uma geração, o fogo tinha passado de inimaginável a rotineiro ali. A Amazônia tem um potencial de regeneração alto, em geral. Então eu, durante muito tempo, estudei áreas degradadas e as possibilidades de regeneração dessas áreas em situações de desmatamento. Áreas que foram transformadas em pastagem, em agricultura. Essa, de novo, é a Ima Vieira, do Museu Guild em Belém do Pará. E nos últimos anos, a Ima encabeçou um projeto para entender o que está acontecendo com essa floresta que virou uma caixa de fósforo. O caso do Tapajós é considerado pelos cientistas um hotspot de incêndios florestais. Por ser um hotspot, ele também virou um laboratório natural. Então, nós tínhamos ali 3 situações: florestas que não queimaram, florestas que queimaram uma vez e florestas que queimaram 2 vezes. A pergunta era, então, se é possível restaurar as florestas que foram queimadas, né? O que acontece uma vez que o fogo passa? E quando ele passa de novo? Qual a chance de uma floresta que não evoluiu para lidar com o fogo, conseguir se refazer? O time do Guild passou anos estudando, vendo o que voltava, como voltava. Eles pegavam dezenas de trechos de 2.500 metros quadrados de área, de partes da floresta que tinham queimado, que não tinham queimado, e faziam um inventário de todas as árvores ali. Você mede, identifica, mede altura, mede diâmetro, identifica essas espécies, né? É um estudo demorado, é um estudo minucioso. Minucioso a ponto de trazer surpresas. Mesmo nesses ambientes que estão queimando, nós identificamos espécies. É uma espécie nova que está sendo ainda em processo de identificação pelos taxonomistas do Museu Guild, e tivemos uma situação também agora, me foi comunicada pelo técnico Carlos,
de que uma das espécies ela é a primeira ocorrência para o Brasil. Eu participo de muitos debates, a gente diz, olha, nós estamos destruindo a Amazônia antes mesmo de conhecê-la, né? Essa fase do projeto, do mapeamento, durou de 2019 até 2022. E o que ela mostrou é que depois de cada incêndio, a floresta ficava mais pobre. As castanheiras morriam de primeira, as árvores de breu também. Iam ficando algumas espécies mais casca grossa, e outras que conseguiam voltar mais rápido. Bom, acabamos nosso trabalho, vamos embora. Isso é muito comum, né? Cientistas acabam, entregam um relatório para a fonte financiadora, publica seus trabalhos, os seus papers e sai das áreas onde estudou por muito tempo. Nós não fizemos isso. Em vez de ir embora, o grupo de trabalho da IMA pôs a mão na massa. O Brasil ainda não está pensando na restauração dessas florestas queimadas e incendiadas. Acho que nosso projeto ele é bem pioneiro nesse sentido. Tínhamos o recurso do Prévio Fogo junto com o CNPq e conseguimos o recurso do Instituto Clima Sociedade, que possibilitou nós trabalharmos junto com eles numa proposta que nós chamamos de Restaurando a Mata. E a ideia não era só sair plantando árvore por aí. Se você pega grande parte dos projetos que hoje acontecem na própria Resex, são projetos que vêm de fora, né, vêm de cima para baixo, e as comunidades vão meio que sendo engolidas dentro deles, assim. Essa é a Jéssica. Eu me chamo Jéssica Reis, eu sou indígena da etnia Canindé, que é uma etnia lá do Ceará, mas a minha família ela veio há mais de 50 anos para a Amazônia. Então... A Jéssica está envolvida com a comunidade Tupinambá na Resex há alguns anos. Ela foi morar lá para ajudar na alta demarcação do território. Então eu brinco que eu fazia de tudo, né? Desde a documentação, as atas, a balançar neném na rede para a mãe poder estar na reunião, assim. Além de multitasker, a Jéssica é engenheira florestal. E foi assim que ela acabou entrando na fase seguinte daquele projeto liderado pela IMA. Eles iam replantar um pedaço de floresta, 2 unidades de 25 hectares, em parceria com 2 aldeias, Muratuba e Jauarituba. Então a gente conseguiu, numa parceria com a escola, fazer uma gincana de coleta de semente com as crianças. Foi muito fofo, assim. Eles plantaram a primeira rodada de mudas em 2022 e uma nova rodada em 2023. Só que 2023 foi ano de El Niño, ano de seca e ano de fogo. O primeiro fogo, se eu não me engano, foi em outubro. Eu tava em casa, né? E aí eles me ligaram falando, olha, tem um fogo que veio do Jatequara, de um roçado, e o fogo tá chegando na área, já queimou uma parte. Esse foi o fogo que surpreendeu a Sofia e o João Vitor, que estavam gravando o vídeo do projeto de escola. Esse incêndio chegou a ser controlado, mas ele queimou uns 10% da área experimental. Aquilo que ia ser um teste para ver como a floresta podia se recuperar do fogo, mal tinha saído do chão e já estava sendo chamuscado. E no mês seguinte, aconteceu de novo. Às 2 da manhã, a gente tava na casa, assim, lá perto, na aldeia mesmo. E aí chegou um caçador e falou, olha, tá queimando a área de vocês. Eu vim de lá, tava caçando e a área tá pegando fogo. E aí é um desespero, porque às 2 da manhã não adianta você se meter no mato, assim, pra ir apagar fogo, né? Você tem que esperar pelo menos iniciar o amanhecer. No dia seguinte, a coisa tava feia. Em dezembro, quando a gente voltou pra fazer as coletas de campo, a gente foi na área, né? E eu e Ima sentamos, assim, num tronco queimado e a gente começou a chorar. Porque a gente pensou, cara, são 4 anos de trabalho, né? Que viraram cinza, literalmente, assim, literalmente. Sei lá, de quase 5 mil mudas, sobraram 98, assim. Queimou tudo, tudo, tudo. Quando a Érica me contou sobre essa história pela primeira vez, a fábula era essa. A da floresta que queimou e a da floresta seguinte, que queimou também. De como, mesmo numa das iniciativas mais bem boladas de regeneração, nem deu tempo de entender como a gente vai sair desse buraco. A gente piscou e afundou mais ainda. Ouvindo ela, eu só consegui pensar no Sísifo, na figura da mitologia grega que fica condenada a passar a eternidade empurrando uma pedra gigante ladeira acima. E toda vez que ele está chegando no topo, a pedra se solta e cai de novo. Desde que o Tapajós virou essa caixa de fósforo, a Érica tá sentindo que ela tá num looping desses. 15 foi chocante, porque foi o primeiro trauma. E 23, você olha e você fala, brother, não pode estar acontecendo isso de novo, sabe? Não é possível.
Acho que, brother, não pode estar acontecendo isso de novo. É bem a sensação do Sísifo, da pedra passando por cima. Porra, lá vem aquela pedra rolar pra baixo. De novo, brother? No mito grego, é o deus do submundo que fica jogando a pedra pro lado. No mundo real, são outras entidades. Não divinas, mas muito poderosas. Sabe, alguém jogou galões e galões de óleo nessa montanha acima pra gente ir derrapando pra baixo em alta velocidade. A questão é como mudar isso, justamente. Tem uma palavra que a Erika usou na conversa que eu nunca tinha ouvido falar, mas, com perdão do trocadilho, me acendeu uma faísca. A palavra é piroceno. Uma palavra de raiz grega, por sinal, que quer dizer a Era do Fogo. Esse termo foi cunhado pelo historiador ambiental Stephen Pine. A ideia de que a gente está transformando profundamente o mundo através da aliança entre seres humanos e o fogo. Essa parceria foi fundamental para a expansão da humanidade na Terra. Mas agora a gente perdeu o controle dessa ferramenta. O Pine escreveu pela primeira vez sobre o piroceno justamente em 2015, no ano daquele incêndio que matou 2,5 bilhões de árvores, numa região que não era nem para poder pegar fogo. Fogo é um agente transformador, né? Então, ele antes era o agente transformador da terra, para essas pessoas que dependem do fogo para a agricultura de subsistência, e agora está sendo um agente transformador de vidas, né? Tem pessoas saindo da reserva extrativista, indo para a cidade, por conta do fogo. Então é muito louco, porque você tem a garantia pela lei de acesso àquela terra, para você manter seu modo de vida, mas aí o clima não deixa. Quando finalmente aquele negócio é homologado e você tem todos os direitos, o clima não deixa. Quem está disposto a jogar o jogo do Sísifo? O que você faz quando você percebe que a pedra escorregou de novo? Já falei aqui, mas eu vou falar de novo. As populações tradicionais, indígenas e ribeirinhas não são nem de longe as maiores responsáveis pelos incêndios florestais na Amazônia. Mas agora são eles que estão tendo que transformar o modo de vida deles para dar conta do mundo que o desmatamento criou. É como se, de repente, a água que você joga nas suas plantas, que você sempre jogou, que seus avós e pais jogaram, essa mesma quantidade de água, que antes ia só aguar aquelas plantas, virasse uma enchente. Todo ano meu pai fazia a roça queimada na roça. Hoje, que colocar uma chama dentro da mata ali, praticamente a mata toda vai queimar, porque está muito diferente dos anos anteriores. Esse é o Arlisson de Souza Almeida. Sou o Arlisson, sou presidente da Associação da Comunidade de Orituba, e hoje a gente trabalha na coordenação do projeto de reflorestamento do território de Tupinambá. No começo de 2024, teve uma reunião dos moradores para decidir o que eles iam fazer com aquele pedaço que tinha pegado fogo. E eles resolveram tentar de novo. Hoje o observatório a gente tem uma parte plantada de muda, né? Onde a gente pôde aproveitar algumas mudas que sobraram e a gente está cuidando, né, essa área onde está sendo o reflorestamento. Só que 2024 foi outro ano de El Niño, outro ano de seca. Quando eu estava lá em junho, os comunitários já estavam fazendo um acero de 4 metros de largura, que é uma coisa absurda de longo. O acero é aquela área que você limpa o chão para deixar o solo exposto. Não tem uma folha, solo exposto. Por quê? O fogo, para queimar, precisa de combustível. O solo exposto, obviamente, não tem nada que vai pegar ali, né? Então, eles fazem essa quebra no combustível para o fogo não conseguir entrar nessa área de restauração. Isso em junho. A ênfase da Erika no acero em junho é porque, historicamente, o fogo normalmente só começava lá para outubro, setembro, no máximo. Mas essa preparação toda deu certo, e a sorte jogou junto. E o resultado foi que o observatório sobreviveu a mais um ano. Quer dizer, o que está rolando na Resex é toda uma transição, uma adaptação a essa nova era, ao piroceno. Aceros gigantes, aceros feitos mais cedo no ano. E esse ano vai ter um passo a mais. Aqui de novo é Jéssica. Dá um desespero de saber que essa é a realidade, de que os eventos de fogo eles vão ser cada vez mais frequentes, né? Por isso, nessa perspectiva, a gente decidiu ajudar a escrever um projeto para estruturar uma brigada de incêndio.
Nós escrevemos 3 vezes, mandamos a primeira nada, a segunda nada, a terceira o projeto passou. Agora, Jaguarituba vai ter uma brigada de incêndio própria. Uma brigada local que consegue responder mais rápido aos eventos de fogo, né? Ou seja, essa brigada é um começo de resposta. A primeira brigada do território tupinambá. As regras do jogo mudaram e a gente tem que mudar junto. A gente pisca e a pedra tá rolando para baixo de novo. Mas não dá para desistir. É um pouco empurrando a pedra voltando, empurrando a pedra voltando, e às vezes voltando um pouco mais porque jogaram umas cascas de banana ali no meio da tua subida da montanha, vazou um óleo, entendeu? O negócio tá escorregadio. Mas quais são os pontos que a gente pode tirar uma boa lasca dessa pedra, deixar a pedra mais leve? O caminho vai continuar sendo duríssimo e vai ficar cada vez pior. A questão é como piorar menos, né? Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe, que pediu para agradecer a Márcia Serrão pelo depoimento e pela colaboração dela. Essa reportagem teve apoio do ICS, o Instituto Clima e Sociedade. O segundo ato de hoje começa num lugar altamente insalubre. Quem botou equipamentos de proteção e mergulhou ali dentro foi a Carol Pires, que a gente ouve daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Quando você é jornalista, como eu, escreve textos de opinião, você precisa seguir um conselho importantíssimo para sua saúde mental. Não leia a caixa de comentários. Claro que às vezes aparece alguém ali, seja nos jornais ou nas redes sociais, querendo interagir com a sua opinião, concordando ou discordando, de forma civilizada, querendo mesmo debater. Aí sim é uma troca legal, mas sinceramente, isso é muito raro. Eu tenho um amigo jornalista, o Bernardo Melo Franco, que sempre descumpre essa regra. Ele não só lê as mensagens do leitor, como tira print para me mandar. Eu pedi para ele ler só uns trechinhos para você ter uma ideia. Seu verme vagabundo tendencioso, seu maconheiro cheirador de pó. Cara, tu é mesmo um babaca. Não gostou? Tá aí meu contato e me convoca para discutir pessoalmente, seu babaca. O que a gente faz quando esses lugares, que deviam ser fóruns públicos de debate, de ideias, mais parecem uma caixinha com um aviso: deposite aqui sua amargura e seu ressentimento? Abrir a caixa de comentários de um texto que você publicou é buscar motivo para passar o resto do dia com vontade de ir lá responder no mesmo nível. Mas daí você pensa, dá mesmo para se importar com a opinião de alguém que escolhe como nome virtual @ZecaPauGordinho83? Agora, a gente sabe que não dá para generalizar nada, né? Nem comentarista de caixa de comentário. Tem lá os que valem a pena ler. Quando eu comecei, enfim, a interagir todo dia em 10, 15 artigos, muita gente falava assim: esse cara é folgado, esse cara é metido a besta, ele finge ter intimidade com o jornalista. Eu não tinha intimidade com ninguém, eu não tenho intimidade com ninguém, na verdade. Esse é o Marcos Benassi, que eu já adianto que frequenta as caixas de comentário com o nome real, Marcos Benassi, e que não sai por aí chamando jornalista de drogado. E ele também não é só mais um leitor que gosta de comentar política. Eu liguei para o Naná de Luca, que é o editor de mídias sociais e interação da Folha de São Paulo. E ele me contou que até o dia 17 de janeiro de 2025, o Benassi tinha publicado nada menos do que 34.173 comentários em reportagens e colunas no site da Folha. O Naná me disse que teria que checar o perfil de todos os comentaristas para afirmar isso, mas que provavelmente o Benassi era o recordista. Bom, difícil imaginar alguém ter feito mais do que 34 mil comentários, para os quais, aliás, o Benassi não acharia ruim se recebesse uma resposta do autor. Os jornalistas não respondem. Aquilo para mim era: eu estou sendo um leitor contemporâneo. Ela está dividindo as ideias dela comigo, então assim, ela que me ouça.
Só que não responder não significa que os jornalistas não estão lendo os comentários do Benassi, apesar, de novo, da regrinha de que melhor não. E tem mais. Assim como o Benassi já acorda na maior expectativa de ler os textos dos colunistas favoritos dele, muitos colunistas também anseiam pelos comentários do Benassi. Eu descobri isso num grupo de WhatsApp que eu faço parte, que tem 23 colunistas, analistas políticos, muitos deles da Folha, o jornal favorito dele. O primeiro a jogar o tema Benassi no grupo foi o Renato Terra, que tem uma coluna de humor no jornal. A mensagem era assim: o Benassi também escreve na coluna de vocês? Eu espero toda semana, eu acho um deleite. A mensagem do Renato vinha com um print de um comentário do Benassi, que eu pedi para ele gravar aqui pra gente. Hahaha, sacrossanto esculhambador do bom e mau senso. Conto eu aquela do cronista de humor que virou prostituta e faxineira de cenas de crime, resistente como uma caterpillar, sutil como uma geisha, multidões acorriam à sua porta vermelha, de luxúria e comunismo, já que não dava, socializava. Eu vou dar uma resumida aqui, porque para quem não está acostumado ao estilo do Benassi, ouvir a prosa assim do nada pode assustar. Primeiro porque ele não poupa em criatividade. Segundo porque o comentário é especialmente cifrado para quem não tem o contexto da coluna que ele está comentando. Quando o Renato lançou aquela pergunta, todo mundo confirmou. Sim, o Benassi comentava a coluna de geral. E sim, todo mundo lia. Virou pauta constante no grupo de Zap printar os melhores comentários da lavra do Benassi para apreciação geral. Aqui um da coletânea do jurista Conrado Hübner Mendes, também colunista da Folha. Mano Hübner, Conrado, honra-nos Vasonce com o óbvio 2.0. Aquele que já foi dito, redito, experimentado, dito novamente, observado de longe e de perto, e ainda assim passa batido. Sinceramente, caro Conrado, essa espera pelo dia D e hora H está tangenciando o ridículo e o arriscoso. E sabe-se pela ciência do treinamento canino que o lapso temporal entre o mau comportamento e sua punição é inversamente correlacionado com a mudança de comportamento, também para bozo bovinos. Tem algumas marcas do estilo do Benassi que não dá para apreciar na escuta. Por exemplo, ele chama o Conrado de co-honrado, com hífen, com H no honrado. A palavra sinceramente, ele escreve C no lugar do S, cedilha no lugar do C e TCH no final. Sinceramente. Todo grupo de Zap é assim. Tem muita mensagem que é fadada a cair num buraco negro, link que não repercute, conversa que não rende, e tem assunto que é sucesso anunciado. Nesse grupo, os comentários do Benassi, desde o começo, foram um hit certeiro. E foi assim por anos. Era alguém mandar um print que a galera saturava nos elogios. Esse cara merece um salário na Folha. Tinham que inventar uma coluna do leitor só pra ele. Merece prêmio ESSO de comentarista. E aí, em setembro de 2024, o mesmo Renato Terra que inaugurou o assunto Benassi no grupo, trouxe um print do Benassi com um comentário diferente. Dessa vez ele não estava comentando a coluna. Como o Renato era dos poucos que respondiam os comentários dele, o Benassi procurou ele para dizer que estava se despedindo. Não, ele não estava com uma doença terminal nem nada grave assim. Ele só tinha decidido se aposentar do ofício de comentarista. A mensagem do Renato caiu como uma bomba no grupo, claro. E eu, que não sou colunista da Folha, mas volta e meia sou chamada para escrever uma análise ou cobrir as férias de algum colunista de política, me senti instada a vestir meu chapeuzinho de jornalista investigativa e ir atrás do tal Benassi, para entender que história era aquela. Ele topou conversar por vídeo, e eu me dei conta de que eu tinha uma imagem mental do Benassi, cultivada em todos esses anos. Eu imaginava um cara de feições excêntricas, talvez uma barba bem longa, um bigode estranho, um aposentado, provavelmente. Mas não. Quem eu encontrei do outro lado da tela era um cara relativamente jovem, de óculos de acetato transparente e barba raspada. Eu estou lentamente me despedindo, pegando o contato das pessoas, deixando algum contato meu, porque esses últimos anos foram muito intensos de participação ali dentro e tal. A participação intensa do Benassi nas caixas de comentário começou ali por 2018,
3 anos antes de ele virar pauta no nosso grupo de Zap. Mas o vício dele de ler e comentar jornal é bem mais antigo e arraigado. É uma tradição familiar. Eu sou leitor da Folha há 45 anos, eu tenho 54. Eu sentava na varanda da minha casa antiga para ler jornal com a minha avó. Eu era uma criança de 8 ou 9 anos de idade. Hoje o Benassi mora com a esposa, 2 cachorros e um jabuti num sítio em Valinhos, de onde ele estava falando comigo por vídeo. Já a casa da avó, onde ele cresceu, era em Campinas. Era uma casa, é uma arquitetura da década de 50, 60, que tem uma varanda envidraçada na frente da casa. Um jardinzinho, uma cerquinha baixa e aquela varanda envidraçada. Minha avó abria as janelas da varanda e se sentava ali, abria o jornal e ia devorando aquilo. Eu ia pegando aquilo e ia fuçando. Nem entendia tudo, mas enfim, ia lendo. Minha avó perguntava umas coisas, eu perguntava coisas para a avó. E era o neto querido, ela tinha uma paciência monstruosa, ficava aquele pivete de 10 anos de idade, e minha avó sentava e passava parte substancial do dia ali na varanda. Não tinha sol direto, ela ficava ali. Entre leitura de jornal, conversa com passantes na rua. A avó do Benassi lia as notícias e depois comentava o que tinha lido com quem passava pela calçada em frente à casa dela. Que é meio que o Benassi faz até hoje. Ler notícia e comentar com as pessoas, mas num ambiente virtual. Eu era uma criança cabeçuda, assim, aquela coisa nesse universo mental. E eu lembro que isso pegava bem. Pessoal, assim, eu, uma criança, comentar notícias com adulto, assim, participar de uma conversa. O pessoal admitia que criança participasse de conversa. Nunca me excluíram, sabe, lugar de criança. Ó, agora sim, você vai brincar lá. Então, isso era uma coisa interessante mesmo. É também um lugar de construção de autoestima, né? Que as pessoas te admirem por entrar num papo com pessoas que têm, vamos dizer, maior influência intelectual do que uma criança. Sim. Adulto, né, com formação. Não era só a avó do Benassi que lia. Todo mundo na casa, os pais e as 2 irmãs mais velhas dele, eram leitores assíduos. O jornal tinha que passar pela mão de todo mundo. A regra na casa era ler o que quisesse e devolver na mesma ordem que encontrou. Isso era sine qua non. Sine qua non. Indispensável, essencial. Não zoneie o jornal. Você pode fazer o que você quiser. Não estrague livro, não zoneie o jornal, não rabisque. O jornal passava por todo mundo. Então, minha avó era a primeira leitora do jornal, porque ela passava a manhã ali e tal, meus pais iam trabalhar, iam dar aula, não sei o quê. Eu ali fuçava no jornal junto com a minha avó. De tarde, as minhas irmãs e a minha mãe, e de noite, meu pai. Então, esse jornal circulava. Não foda com o jornal. Daí, 40 anos depois, o Benassi ainda segue o mesmo ritual de ler jornal seguindo uma ordem, que não muda, e comentando o que ele lê com estranhos. Só que agora não são 1, 2 horas com a avó na varanda. Ele fica muito mais tempo lendo e interagindo com as notícias pela tela do computador. Nessa história da pandemia, eu comecei a acordar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu consistentemente levanto 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã é habitualíssimo eu acordar e começar a boquejar, a ler e a boquejar no jornal. Boquejar? Boquejar, reclamar, meter o pau, ou assim, fazer contrapontos. Ou, na definição do dicionário, boquejar, falar baixo, dizer entre dentes, resmungar. Até às 6h30, eu tô ali, lendo o jornal e não sei o quê. Quer dizer, meu método é ir pelo índice. Eu abomino aquela homepage do UOL. Eu abomino. Porque eu não quero que escolham por mim. Então eu pego aquela primeira parte de opinião do Hélio Schwartzman, começo com o Hélio Schwartzman ali, não sei o quê. Pego aqueles 5 textos de mais, enfim, pensamento, não sei o quê, e vou nos articulistas, que eu gosto. Tum,
aí escolho os articulistas e já abro tudo. Abro 15 páginas. E aí vou lendo e comentando 90%, 80% das vezes e tal. Então esse é o método. Aí depois eu volto e vou lendo a miuçalha. Miuçalha, conjunto de coisas miúdas e de pouco valor. Depois desse primeiro sprint, o Benassi faz o café, acorda a mulher dele, toma café com ela, e quando ela sai para trabalhar, ele volta para a cachaça dele, a caixa de comentários. Aí você volta a ler. Quando você volta a ler, você lê o quê? Aí eu leio noticiazinha. Aí eu vou nas noticiazinhas. Eu já li os articulistas, já que é a coisa que mais me interessa na Folha. E aí eu vou ler o ramerrão. Ramerrão, barulho monótono e que se repete consecutivamente. Designação de uma ação que se repete de maneira enfadonha. A Folha fez uma mudança uma vez na página online. Então, o índice do jornal sumiu. Só ficava a homepage do jornal. E cada um dos artigos tinha uma setinha para o próximo e o anterior, na ordem do índice do jornal. E, do ponto de vista interativo, você suprime uma maneira das pessoas interagirem com o seu conteúdo. Uma maneira importante, não é uma maneira secundária. Você está fazendo a supressão da autodeterminação do leitor. Enfim, fiz um puta de um arrazoado lá, mandei. Arrazoado. Discurso, defesa de uma causa, exposição de razões. Se foi por causa do comentário do Benassi ou não, fato é que a Folha voltou a exibir a versão online do jornal impresso com um índice para o leitor escolher o que ele quisesse ler primeiro, sem ter que passar por todas as páginas na ordem que o jornal foi publicado. Nessa época, o Benassi ainda não era comentarista de carteirinha. Ele só comentava de vez em quando. O ponto de virada foi a disputa eleitoral de 2018. Essa história do comentarista, assim, aquilo pegou pesado para mim na época, em 2018, quando começa a aventura bozoloide. Assim, isso daí começou a pegar muito pesado para mim. Eu falava, não é possível. Que esse negócio? Assim, cadê o pessoal aqui para combater essa barbárie? Eu voltei a assinar a Folha para poder comentar. Eu falei, não é possível. No começo, o Benassi se sentia fazendo uma utilidade pública. Então tinha sem arrogância, tinha uma coisa de esclarecimento. Eu falava, não é possível, essas pessoas, elas estão equivocadas. Elas não estão entendendo o que significa esse sujeito. O que significam as posições desse sujeito, o que significa ter um cabra desse que late, desse que morde. Que morde, palavra que eu não achei no dicionário. Não é que equívoco, que nada. A galera queria mesmo, era aquilo, estava no armário, né? Então aquilo lá era o desejo, eu só não sabia. Com a eleição do Bolsonaro, ele partiu para o franco combate, como ele diz, e aquilo virou um vício. Antes dessa decisão de parar agora, o Benassi já tinha tentado fazer um detox do comentarismo. Mas naquela altura ele já estava sentindo que aquilo era a rede social dele. Era um lugar onde ele podia se expressar. E esse é o interessante dos comentários. Mais do que reagir às colunas, o comentário do Benassi são uma crônica à parte. Eu achei um que começava assim. Eita, sô! A longa cauda da mentirada, caudalosa, que escaldados evitam, mal que desavisados escalda, e caudatários encanta. Até os outros leitores assíduos da caixa de comentários esperam pela chegada dele ao debate. Num texto da antropóloga Miriam Goldenberg, intitulado Nunca é tarde para gozar, sobre orgasmo na menopausa, o leitor Felipe Moura Lima comentou: As velhinhas estão bastante animadas. E os velhinhos? Quero ver o que o Marcos Benassi tem a dizer. Sei que ele é jovem, mas sempre diz coisas engraçadas e sábias sobre os velhos. A própria Miriam respondeu esse comentário do leitor dizendo que ela também estava curiosa com o que o Benassi ia dizer. Mas eles ficaram no vácuo. O Benassi não passou por ali. Não tem como ele comentar em tudo, né? Não é como se ele estivesse ganhando um salário para emitir opinião.
Recentemente, o Benassi foi comentar uma matéria do F5, aquela seção da Folha que cobre celebridades. E ele reparou num detalhinho ali na caixa de comentários que não aparece quando você vai comentar no resto do jornal, e por isso ele nunca tinha visto. No F5 aparece o número de comentários que aquele usuário específico já fez no site do jornal. E ele se assustou com a produtividade dele. Fazendo aqui uma conta de padaria, se ele começou a comentar em 2018 e desde então fez 34 mil comentários, são uns 13 comentários por dia. E comentários daqueles, bem barrocos e verborrágicos. Tem um sujeito lá que é bocó, é um velho bocó, assim, coitado, mas ele é uma pessoa que eu respeito, mas ele é um velho bocó, direitista. Esse sujeito é o Nelson não sei o quê, que sempre se despede falando abraços para ateus e cristãos, e namastê. E volta e meia, ele fala uma bobagem e o pessoal esculhamba o cara. Eu já não esculhambo o Nelson há muito tempo. Que eu percebi que ele é uma pessoa, ele é uma boa pessoa. Ele não é gente de bem, ele é uma boa pessoa. Mas é tortinho. Quando ele é muito esculhambado, ele fala, vocês estão me esculhambando, eu sou um cara que tem 16 mil comentários nesse coisa e tal. Cacete, eu sou 2 Nelson. Quer dizer, eu sou um chato de fato, convivo bem com isso, até me controlo, para não ser muito cri-cri. Porque, assim, haja saco de uma esposa conviver com velho cri-cri. Pois é, ainda tem isso. Imagina ser a mulher do Benassi e ver ele ali batendo ponto de comentarista de internet 4 horas por dia, domingo a domingo. Pelo menos eles não têm filhos. Sim, isso incomoda. Você vê, você tem um marido cabeçudo que tá lendo coisa desgraçada, né? Porque 60% do jornal é desgraceira. Aí ele tem esses papos. Aí, na hora do jornal na TV, ele sabe mais do que o cara do jornal tá falando, ele sabe daquela mais, e boqueja em relação àquilo. Então ela vê o marido perturbado e ela fala, pô, vai fazer outras coisas e não sei o quê. Claro, se fosse fácil para um maluco, não é brincadeira, assim, realmente despiroquei. Aí comecei a tomar psicotrópicos. Psicotrópicos prescritos ou... Totalmente prescritos. Não, os psicotrópicos da diversão, sim, sempre. Mas com muito menos impacto do que os psicotrópicos prescritos. O Benassi achou que não tinha problema eu falar o nome do remédio que ele toma, que é desvenlafaxina, usado para transtornos depressivos e ansiosos. Venlafaxina, para mim, é uma coisa fantástica. Venlafaxina. Aquilo é para limpar você das angústias. Venlafaxina. Entre o susto com os 34 mil comentários, o saco cheio da mulher dele e a pílula da faxina contra a angústia, ele decidiu aposentar as chuteiras da caixa de comentários. Marcos, deixa eu te falar, não fica chateado comigo. E se eu te disser que eu acho que você não vai conseguir parar? De comentar? Essa é uma das possibilidades. Vício é aquela coisa difícil de superar, né? E eu acho que eu não ajudei o Benassi. Porque além de escancarar meu ceticismo com a decisão dele, eu também contei que ele era, sim, lido pelos autores favoritos dele. Lá no grupo de Zap, onde ele é assunto, tá o Antônio Prata, a Fernanda Torres, o Thiago Amparo, o Celso Rocha de Barros, a Vera Iaconelli. Ele até se emocionou. Foi bonitinho. Passado o ano novo, uns 3 meses depois da nossa primeira conversa, eu voltei a falar com o Benassi. Ele tinha voltado de uma viagem a Minas, numa missão de ter uma vida mais pé no chão, como ele disse. Ele me contou que ainda estava boquejando na Folha, mas só um pouquinho. Só que ele tinha decidido, nas palavras dele, arejar o blá 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 em outro lugar, numas crônicas, de pena própria. Ou seja, ele não largou o vício. Mas pelo menos ele está conseguindo boquejar um pouco fora da caixa. Pelo menos fora da caixa de comentários. Essa foi a Carol Pires. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio no nosso site tem o vídeo que a Sofia e o João Vitor fizeram sobre o incêndio no reflorestamento deles e tem também alguns links para você se aprofundar no assunto. Você sabe que sempre tem material extra no nosso site e fica o convite para visitar lá. E essa história, aliás, do fogo na refloresta, remete a 2 histórias que já foram contadas aqui no Apresenta. A das aventuras da Érica Beringer no Tinder e a outra história bem surreal que se passou exatamente em Jauarituba, a da baleia que subiu o Tapajós. Vale a escuta ou a reescuta. E enquanto você estiver passeando pelo nosso site, você pode aproveitar para assinar a nossa newsletter, que é onde o pessoal da Novelo revela os livros, os filmes, os discos e às vezes até as receitas de bolo que estão fazendo a nossa cabeça. Para seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky ou no TikTok, é só procurar por @Rádio Novelo. Para comentários, elogios, críticas e sugestões de história, você pode mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bárbara Rubira, a Sara Zobel, a Carolina Moraes, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Carol Pires e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pelo Rodolfo Viana. Esse episódio teve sonorização da Mariana Leão e da Júlia Matos, a Júlia Matos que também assina a mixagem com a Bia Guimarães. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.